Que bênção e privilégio foi para nós apoiar o presidente Thomas S. Monson, presidente Eyring, presidente Uchtdorf, como a nova presidência da Igreja do Senhor. Aprendi a importância da primeira presidência quando eu era menino e morava no oeste do Canadá. Quando ia à casa do vovô e da vovó Walker, assim que entrava lá, vi uma foto pendurada na primeira presidência da igreja. Lembro-me muito bem disso. Parecia que eles estavam ali como sentinelas, cumprimentando todos que entravam. A bela fotografia colorida do presidente George Elder Smith e seus conselheiros, J. Reuben Clark Jr. e David McKay. Ela mostrava os três. Eu amava aquela foto. Tinha uma postura nobre e digna. Eu sabia que era um profeta de Deus e seus conselheiros. Aquela fotografia pendurada na entrada da casa de meus avós teve uma vigorosa influência em minha vida. Eu vivia na pequena cidade de Raymond, onde meus avós também moravam. Podia caminhar até a casa deles, por isso eu os visitava muito. Lembro-me de que muitas vezes ficava sozinho no vestíbulo, admirando aquela foto da primeira presidência. Lembro-me de perguntar por que meus avós achavam tão importante honrar a primeira presidência e colocar aquela fotografia no lugar tão visível da casa. Todos que entravam a viam. Talvez o mais notável para seus filhos e netos é que ela era um lembrete constante do que era profundamente importante no coração e na vida do vovô e da vovó. Anos mais tarde, concluí que exibir a foto da primeira presidência equivalia à bela declaração de Josué: escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos que entravam na casa de James e Fanny Walker sabiam que no coração deles estava escrito: porém, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Como neto deles, eu sabia disso e nunca me esqueci. Quando menino, não compreendia muito bem o significado de haver 3 pessoas na primeira presidência em vez de um só presidente. Sabia que meu pai e Cristo selecionou Pedro, Tiago e João, e não apenas João. Meu pai serviu como conselheiro. Sabia que meu avô era o presidente da STAC e tinha 2 conselheiros ao seu lado, o presidente John Allen e o presidente Leslie Palmer. Em todos os casos, era uma presidência que não se compunha de um homem como líder, mas 3 que lideravam juntos. Na primária, aprendi que haviam sido chamados por Deus e dava o conforto e confiança conforme aprendiam os fundamentos da igreja. Eles deveriam ser chamados por Deus por profecia pela imposição das mãos por quem possui autoridade para pregar o Evangelho e administrar as ordenanças. Em 1835, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith a devida ordem das presidências da igreja. Deve necessariamente haver presidentes, ou seja, oficiais presidentes. Do sacerdócio Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes presidentes escolhidos pelo grupo, designados e ordenados a este ofício e apoiados pela confiança, fé e orações da igreja, formam o quórum da presidência da igreja. Um quórum de 3 presidentes. Não um presidente e 2 vice-presidentes, mas 3 sumos sacerdotes presidentes, um quórum de 3 presidentes, a primeira presidência da Igreja do Senhor. O mundo não se organiza dessa maneira, mas é assim que o Senhor organizou e estruturou a sua igreja. Isso faz lembrar essa escritura, porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Na época do meu aniversário de 7 anos, aprendi um pouco sobre a sucessão da presidência, quando o presidente Smith faleceu. Algum tempo depois, a fotografia do hall do vovô e da vovó foi substituída por uma bela fotografia do presidente David McKay e seus conselheiros, presidente Richards e presidente Clark Jr. Quando eu era pequeno, eu não compreendia o profundo significado do processo de sucessão da presidência, mas sabia que o profeta havia morrido e que éramos liderados por um novo profeta de Deus com 2 conselheiros ao seu lado. Aos 13 anos, fui chamado à sala do bispo Murray Holt e ele me chamou para ser o presidente do coro de diáconos.
Disse que eu precisava voltar para casa e orar para saber quem seriam meus conselheiros. Ele ensinou que o Senhor me ajudaria a decidir. E ele o fez. Aprendi então a respeito de conselheiros e comecei a ver por que o Senhor instruiu a sua igreja fosse dirigida por presidentes, não apenas por presidentes. Eu gostava muito dos conselheiros do coro de diáconos e orávamos e trabalhávamos arduamente. O bispo me ensinou o modelo das presidências e como elas deveriam operar na Igreja do Senhor. Quando mais tarde servi como presidente de outros coros, eu já sabia a importância dos meus conselheiros e sabia que o Senhor me ajudaria a escolhê-los, assim como o bispo me ensinou. Como presidente do coro dos diáconos e depois como bispo e presidente de estaca, sabia que por mais sabedoria, compreensão ou capacidade que eu tivesse, elas seriam magnificadas consideravelmente se incluísse meus conselheiros em todas as decisões. Aprendi que os benefícios de servir juntos como presidência eram magníficos e magnificadores. Compreendi porque o Senhor instruiu que sua igreja devia ser liderada por 3 sumos sacerdotes presidentes, e dessa forma de liderança seria obrigatória na maior parte da igreja. O Senhor disse, eu vos darei um modelo em todas as coisas para que não sejais enganados. Ele nos deu o modelo de liderança. Com exceção do quórum dos 12 e dos 70, todos os quóruns da igreja são liderados por um presidente e 2 conselheiros. Além disso, as auxiliares em todos os níveis são lideradas por um presidente e 2 conselheiros. Todas as bênçãos e benefícios de servir juntos como presidência se aplicam tanto aos auxiliares como aos quóruns do sacerdócio. Todos nós que servimos em presidências em qualquer lugar da igreja devemos considerar a primeira presidência como nosso modelo e exemplo que devemos seguir ao exercer nossas mordomias. Devemos esforçar-nos para ser como eles e trabalhar juntos com amor e harmonia. O presidente Hinckley falava frequentemente da importância dos conselheiros. Ele disse, o Senhor os colocou ali por um propósito. Mais tarde, ele nos ensinou também. Todas as manhãs, exceto na segunda-feira, na primeira presidência, peço ao presidente Fausto para apresentar os seus assuntos e expor os seus assuntos e tomar uma decisão. A mesma coisa com o presidente Monso. E então eu apresento os assuntos que desejo abordar e nós os discutimos e tomamos uma decisão. Trabalhamos juntos. Não pode haver um único homem trabalhando em uma presidência. Conselheiros, que coisa maravilhosa. Eles impedem que você faça coisas erradas, ajudam-nos a fazer as coisas certas. Um conselheiro do presidente Joseph F. Smith escreveu certa vez como a primeira presidência tomava decisões. Quando chegava um caso diante do presidente da igreja para ser julgado, ele e seus conselheiros conversavam a respeito e o analisavam cuidadosamente até chegar à mesma conclusão. Esse deve ser o nosso padrão nas presidências. As revelações nos ensinam a tomar decisões nos quóruns e presidências, com toda a retidão, santidade e humildade de coração. O Senhor nos deu o modelo. Apoiamos hoje a nova primeira presidência da igreja. Eles nos ensinarão e mostrarão o padrão que devemos seguir. Temos sabedoria e força se olharmos para a primeira presidência como nosso ideal e nosso modelo de liderança. Grandes bênçãos advirão a nossa família ao ensinarmos os filhos e os netos a amar e apoiar os líderes da igreja. Quando um menino, olhando a casa dos meus avós, eu sabia que o Senhor estava lá nos guiando através dos seus líderes. Eu presto testemunho que este é o trabalho de Jesus Cristo. Somos liderados por seus apóstolos e profetas. Presto testemunho que o presidente Monsos foi chamado por Deus com seus nobres conselheiros e vão liderar de acordo com a mente e a vontade do Senhor, a qual a igreja pertence. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.